Ô, ministro, eu queria que o senhor falasse do Auxílio Brasil, né, que está sendo debatido aí na internet, todos os pleitos políticos. Queria que você esclarecesse qual é a do Auxílio Brasil. Auxílio Brasil é um avanço, né, dentro do programa de transferência de renda. Os programas de rendas começaram nos idos do governo Fernando Henrique Cardoso. Vocês lembram lá do Bolsa Escola, Vale Gás. Na sequência, no segundo semestre do primeiro ano do governo Lula, isso foi empacotado e batizado de Bolsa Família. Todos esses programas foram importantes, né, para a nossa população. E agora nós chegamos num momento, especialmente agora no enfrentamento dessa pandemia, acho que evoluiu muito a quantidade de informações sobre públicos, inclusive, que não eram observados pelo Estado brasileiro, e que nós estamos buscando é justamente ir além, né, poder dar uma customizada nos programas sociais de transferência de renda do governo, fortalecendo esse programa, ampliando, inclusive, a quantidade de beneficiários. E o principal diferencial é que esse programa vá além, né, de uma rede de proteção para a população em situação de vulnerabilidade, mas que ele ofereça também para a população trilhas de emancipação. O que nós queremos é ofertar ferramentas, programas do Estado para que o cidadão consiga modificar a realidade como ele se encontra e alcance uma melhor qualidade de vida. Ô, ministro, você não acha que por conta de toda a atenção que estão dando para a PEC do voto impresso agora, você não acha que o Auxílio Brasil vai dar uma ofuscada agora? Porque a gente sabe que a imprensa, ela não gosta de noticiar quando vem coisa boa aí, né? Então, você não acha que foi um momento meio errado, devia ter esperado essa semana passar para apresentar o Auxílio Brasil aí para a população, não? Não, eu acho que o que a gente pode fazer para melhorar a vida de quem mais precisa não pode esperar. Por mim, eu já tinha enviado antes essa medida provisória e vamos ter muito debate ainda sobre isso, vai tramitar no Congresso. A implantação do novo programa social, o Auxílio Brasil, se dará no mês de novembro, mas é preciso sim que ela comece a tramitar antes, porque existe um bastidor muito forte por trás disso tudo, que é importante as pessoas saberem. Não é do dia para a noite que você consegue executar um programa grandioso como esse. Imagine só o pagamento do auxílio emergencial, né, que executamos esse ano para quase 40 milhões de pessoas, né, envolve aí contrato com Dataprev, Caixa Econômica para fazer pagamento, uma série de informações, definição de calendário. Então, tem um bastidor muito grande que são vários funcionários, colaboradores, contratos que precisam ser executados, transformação, processamento de sistema. Então, não dá para esperar assuntos que são urgentes e que a população, especialmente aqueles mais necessitados, estão realmente esperando sempre uma atenção mais voltada para o seu dia a dia. Ô, ministro, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você estava falando agora aqui esse auxílio emergencial, até a gente bateu um papo com o Mickey Mouse. Sim. Verdade. Que na época era a equipe do Mickey Mouse, aí sim. Era o Oni que estava aí na época e tal, e foi um trabalho que eles fizeram, foi um trabalho muito importante também, que foi feito assim muito rapidamente e acho que funcionou bem nessa pandemia. Mas a nossa dúvida, a dúvida do Samidana, tal, é o seguinte: da onde vem essa grana? O dinheiro aí desse auxílio Brasil. Da onde vem? Um recurso extrateto, né? Recurso de títulos do Tesouro, né? E são, portanto, isso interfere diretamente no endividamento do Brasil. São recursos que são essenciais, né? Milhões de pessoas se valeram desse auxílio emergencial para superar esse momento de pandemia, né? Foi algo que se viu como um alento para essas pessoas. Milhões de pais e mães de família que muitas vezes estavam impedidos de ganhar o sustento de sua família se valeram desse auxílio emergencial. E isso significa endividamento do Estado brasileiro. Isso é recurso extrateto, né, que vai diretamente para a população que mais precisa. Ministro, então nós vamos pagar com inflação, né? Ele respondeu em relação ao auxílio emergencial. Esse novo que foi proposto ontem leva outro nome, é Auxílio Brasil. Isso. Mas me chamou a atenção, ministro, acho super válido o programa, acho que é legal a gente pensar nos menos favoráveis, mas chamou a atenção duas coisas. Primeiro, que não estabeleceram um valor ainda. Eu queria saber como que será estabelecido. Se vai ser pelo Ministério da Economia ou se vai ser os parlamentares, lembrando que muitas vezes, principalmente em ano de eleição ou que antecede a eleição, a ideia é jogar para a torcida. E segundo,
Você deu uma declaração ontem que acalmou o mercado financeiro, falando, olha, não vai furar o teto de gasto, sei o que lá. Mas tem os precatórios aí. Então, eu queria seu comentário dessas duas coisas. Então, relembrando, como vai ser definido o valor e sobre os precatórios. Entendi. Seguinte, o valor, né, atualmente, o ticket médio do programa de transferência de renda é de cerca de R$ 189. Sim. Há um esforço para que se reajuste esse valor. O presidente Bolsonaro já declarou, inclusive, que deve reajustar em pelo menos 50% o valor do benefício. A medida provisória que enviamos ao Congresso Nacional ontem não é uma medida que trata sobre valores. Isso é uma coisa que vai durante toda a execução do programa. O programa, quando iniciou, né, tinha um ticket muito menor. E isso vai sendo reajustado ao longo do tempo. Então, nós buscamos sim, inclusive, se possível, e couber dentro do orçamento, definido ainda este ano, para execução ainda neste ano, já do mês de novembro, dar um reajuste nesse ticket médio do Bolsa Família, que funcionava até agora, no caso, a partir de novembro, o Auxílio Brasil, de cerca de 50%, de pelo menos 50%, ou seja, o ticket médio vai chegar perto dos R$ 300. E para ficar claro, a PEC, né, do precatório é uma medida que não tem correlação direta com o benefício. Ela interfere, sim, nas contas públicas. Então, é natural, já que nós estamos tratando, né, de um incremento, de um fortalecimento de um programa social que estará interligado com a responsabilidade fiscal, portanto, nós estamos fazendo isso junto com a execução orçamentária. A questão dos precatórios, esse elevado valor do precatório para o ano 2022, afeta todas as contas públicas, não apenas o programa social. Então, tem muita gente achando que a questão do precatório é para viabilizar o programa social, quando já existe os recursos do programa social, estão em execução, já tem recursos assegurados para o próximo ano, são despesas correntes permanentes do Estado brasileiro, né? Então, o que se visa com a PEC dos precatórios é justamente criar um escalonamento para que haja previsibilidade por parte do Estado brasileiro e que os compromissos de precatório que serão honrados pelo Estado brasileiro, né, não sejam de maneira inusitada, e sim dentro de um limite da despesa corrente líquida do próximo ano. Eu vou mudar a pergunta. Desculpe. Claro. Assim, o programa vai aumentar o valor, pelo que eu vi, né, pelo menos a intenção de 190 que seja para 300, 400 e vai ampliar, ou seja, mais gente vai ser beneficiado. A pergunta é, já tem a origem de onde virá esse dinheiro? Vai vir de corte e em que rubrica? Do Estado brasileiro. Os recursos do programa são recursos orçamentários, recursos esses que já estão assegurados, e o aumento, né, será anunciado após o envio da lei orçamentária que se dará no final do mês de agosto. Portanto, a medida provisória, ela trata da estruturação do programa, não é uma medida provisória que trata de preço. Uma confusão que se dá muito nesse momento é porque se confunde, às vezes, o programa de transferência de renda com o auxílio emergencial. O auxílio emergencial tinha um valor definido. Começou com 600, depois passou para 300 e depois 250. Já o programa de transferência de renda, ele tem um valor médio. Por quê? Porque tem famílias que ganham cerca de R$80 e famílias que ganham mais de R$300. Esse reajuste desse programa se dá de tempos em tempos. Está previsto para ainda este ano, certo, o anúncio de um aumento, né, nesse ticket médio de cerca de 50%. E isso só poderá ser feito após o encaminhamento da lei orçamentária ao Congresso, que se dará no final de agosto. Portanto, em meados de setembro, nós devemos ter o anúncio desse reajuste.